Espero que vocês estejam bem. Nós hoje vamos prosseguir com o conteúdo do sexto ano, conteúdo este que faz menção ao Império Romano e a sua crise, não é? Que vai fazer com que o Império não venha mais a existir. E a gente vai citar hoje os fatores econômicos, políticos, militares e religiosos que fizeram com que o Império tivesse fim. E também vamos perceber como era o papel da mulher na sociedade romana e, além disso, faremos algumas questões de múltipla escolha ou dissertativa para que possamos consolidar nosso conhecimento. E aí, quem sabe, com a finalização do Império Romano hoje, avançarmos mais no conteúdo e chegarmos até o período que fala também sobre os povos africanos. É que, com a mudança da base curricular, houve a colocação desse conteúdo já no sexto ano. Pois bem, só fazendo a recapitulação em cima do que é o Império Romano, a civilização romana a partir da divisão Império Roma no período monárquico, Roma no período republicano e Roma no período imperial. E vamos conhecer essas circunstâncias que fizeram com que o Império viesse a se desintegrar. Eu mencionei já que o gigantismo territorial do Império Romano tornou-se um empecilho em determinadas situações. Por quê? Porque, como o gigantismo, o território romano ser imenso, enorme, havia uma dificuldade, porque algumas fronteiras fatalmente ficavam mais fragilizadas. A população também não era atendida da melhor forma possível. As comunicações eram restritas, o transporte também, o deslocamento ocorria da mesma maneira, da mesma forma. E, com isso, tivemos a condição frágil, crítica, em algumas situações mais afastadas, daquelas localidades, daquelas regiões cada vez mais afastadas. Com relação a Roma em si, Roma, a cidade e as cidades mais próximas à capital romana do Ocidente, houve uma situação de menor proporção em relação a essas dificuldades econômicas e as revoltas por seu lado. Por que acontecia isso, professor? Essas revoltas ali entre Roma, Ravenna, um pouco mais ao norte, Milão, não tinha essas revoltas, essa insatisfação toda, porque a população ainda estava próxima de algumas situações em que a política de pão e circo que foi implementada do governo de Otávio Augusto, ou seja, pão e diversão para o povo, fazia com que o povo não percebesse a sua real condição, a sua condição no lado econômico, no lado social, das dificuldades. Então, a população não percebia. Já aquela população, a gente percebe no mapa aí na página 253, não é? Então, na página 253, você vê as regiões onde o Império Romano do Ocidente estava aí sendo mais evidenciada com mais força. E tem uma linha aí tracejando o que é o Império Romano do Ocidente, que está em verde, e o que está aí do lado leste, na cor de salmão, é o Império Romano do Oriente. As duas capitais aí, Bizâncio, chamada de Constantinopla, porque foi Constantino que criou ela, e temos também Roma, do lado oeste, aí um pontinho verde no território que hoje representa a Itália, no formato de uma bota. Com isso, a situação daquelas pessoas que estavam morando
cada vez mais afastada de Roma, seria bem difícil. Observe também que o Império Romano ele chega até Cartago, chega até o continente africano, né? E essas regiões, fatalmente, por sua distância, por falta de estrutura, não vai ter a mesma condição de Roma e aquelas regiões mais próximas do Império Romano, da capital do Império do Ocidente. Perfeito assim? Otávio Augusto agora vai encontrar, a partir desse momento, né, no chamado Baixo Império Romano, vai encontrar uma série de dificuldades durante o seu governo. Por quê? Porque o fator econômico, fatores como a economia, a política, a religião, irão comprometer a sua administração. Vamos lá. O exército que possuía naquele período um investimento financeiro, um gasto financeiro gigantesco, né? Uma despesa muito alta, vai gerar dívidas. E os cofres do Império Romano passarão por muitas dificuldades. Bota a mão no bolso lá, vai lá no cofre e verifica que o cofre está praticamente vazio. E aí esses altos investimentos vai ter uma situação muito clara no exército, vai satisfazer o exército, vai procurar o imperador. Por que o imperador fazia isso? Para que o exército estivesse sempre satisfeito, gostando da situação, gostando do seu governo e não viesse a fazer nenhum tipo de levante. Além disso, a produção agrícola era realizada, a colheita dos alimentos, a prioridade seria para os militares, não seria para a população como um todo. Então, daí dá para perceber que a situação estava muito favorável para os soldados romanos e desfavorável para a população geral romana. Pois bem, na página 252, nós temos essa situação que diz assim: os altos investimentos feitos no exército para estabelecer o controle sobre um império tão grande e complexo geravam muitas despesas e dívidas desde o século III d.C. O dinheiro que poderia ser destinado ao comércio e à produção agrícola de Roma era usado nas questões militares. Olha aí, o que gerou séria crise financeira, desvalorizando, inclusive, a moeda romana. A moeda romana passa por uma crise, uma desvalorização. Todo investimento era para fortalecer o exército. E por que acontecia isso? Volto a falar. Porque o imperador Otávio Augusto e os outros imperadores que vão seguir após ele tinham um receio gigantesco, enorme, que pudesse os militares promover um levante e tirar o imperador do poder. As dinastias que eu já mencionei aqui, Claudiana, Antonina, Flaviana, vão ser situações, dinastias que vão ficar com receio de um levante por parte dos soldados do Império e vão sempre dar privilégios a eles. Somado a isso, estava a crise escravista. Manter escravos em Roma tornou-se caro, embora não se pagasse pela escravização. Era investido muito dinheiro nas guerras que levavam a escravizar os derrotados. As doenças e as consequentes mortes aumentavam as despesas do império. Passou-se a usar, então, o sistema de colonato. Os camponeses negociavam com os grandes proprietários para trabalhar em suas terras. Em troca, teriam direito à proteção e uma pequena parte do que fosse produzido para sua sobrevivência. Inicialmente, isso ocorreu de forma espontânea, pois a crise financeira aumentou o desemprego, principalmente entre os plebeus e camponeses. É bom salientar isso, que quando concluirmos esse conteúdo romano, de Roma, a gente vai perceber que é daqui, dessa situação, que a gente percebe os grandes proprietários de suas terras em troca terem direito à proteção, é o que vai dar origem, eu já mencionei isso, aos senhores feudais. Esses proprietários de terra que vão ceder suas terras, não é, em troca de aquele
que está chegando nas áreas rurais poder ter a sua terra e trabalhar também para esse grande proprietário que vai ser chamado depois de senhor feudal. Prestar bem atenção nisso, não é? Quando chegarmos no finalzinho desse ano letivo, para chegar até o 7º ano, eu vou citar várias vezes, já no período medieval, a economia, né, feudal, o senhor feudal, a economia feudal, tudo isso, esse feudal vem do nome feudo, e vai significar terras. É bom você ficar atento a isso desde já. Um outro aspecto que vai colaborar para o fim do Império Romano, falamos agora há pouco do fator econômico, vamos agora para o fator político. 253. A crise econômica foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre as estruturas da sociedade, que só aumentavam. Aos poucos, tanto senadores quanto comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo o império. Esse cenário possibilitava a invasão de outros povos bárbaros. O que são os bárbaros? Já mencionei, vou só reforçar. Bárbaros são todos aqueles que não são pertencentes ao Império Romano. Não, a sua linha fronteira fica fora daquilo que pertence a Roma. Então, todos aqueles que estão fora do contexto romano são chamados de bárbaros. Os ostrogodos e visigodos, povos germânicos, também chamados de bárbaros, são bárbaros, também não pertencem ao Império Romano. Todos aqueles aqui, você pode perceber, no mapa da página 253, que esses territórios aqui, que não fazem parte de Roma, são chamados de povos bárbaros. Está aqui em vermelho, aqui, ó, as áreas germânicas, os vândalos, os gépidos, os sévolos, os alamanos, os francos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, todos eles são bárbaros. Por quê, professor? Porque não pertencem ao Império Romano. Era esse nome que se dava. Esse bárbaro dá uma denotação, dá uma ideia de que são povos inferiores, né? Nem sempre isso corresponde à realidade, né? Povos inferiores aos povos romanos, ao povo romano. Aqui na mesma página 253, nós temos um link que aparece sempre no nosso livro, que vai falar sobre os povos germânicos, conhecidos como os povos bárbaros. Habitavam as terras do norte e nordeste da Europa, conviveram muitas décadas de forma pacífica com os romanos. Muitos se tornaram soldados mercenários que atuavam no exército imperial. O que são soldados mercenários, né, pessoal? Muito bem, isso mesmo. São soldados que recebem um salário para isso. Ele não necessariamente ele tem vínculo com o exército romano. Ele passa um período trabalhando a serviço do império e depois ele volta para trabalhar para outro império, para outro governo, para outra região, para outra dinastia, para outra administração. Então, esse mercenário, ele aceita qualquer coisa que aparece na frente dele do ponto de vista de salário, sobrevivência, de alimento. Então, por isso que ele é chamado de mercenário. Prosseguindo aí, voltando para o contexto do nosso livro, tem assim, os ostrogodos e visigodos, povos germânicos, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos e acabavam entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Outra política que enfraqueceu o Estado romano foi a sua divisão. Em 284 d.C., o imperador Diocleciano, pressionado pela crise econômica e política e sentindo dificuldade para administrar um império com grandes extensões, estabeleceu a chamada tetrarquia, 4 governantes. Tetra significa 4. Assim, o Império Romano seria dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e haveria dos cooperadores, dois co-imperadores. Os Augustos, que governariam cada um deles, um Augusto no Império Romano do Oriente e um Augusto no Império Romano do Ocidente. E ambos os Augustos teriam um auxiliar direto,
que receberia o título de César e mais tarde seria também um co-imperador. Um outro trecho diz assim: em 330 d.C., o então imperador Constantino unificou o império, mas estabeleceu como capital a cidade de Constantinopla na parte oriental. Assim, essa região ficava cada vez mais fortalecida, enquanto a parte ocidental entrava numa crise sem fim. Então, o que é que se percebe aí? Que o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, fundada por Constantino, vai ficar em um período de tranquilidade, fortalecida. E, por outro lado, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, entra numa crise seríssima que vai levar à sua queda durante o governo de Rômulo Augusto, derrubado após a invasão dos bárbaros. Vamos agora, da 254, conhecer o fator militar. Sabemos que o exército, desde a fase republicana, foi uma das bases importantes da organização política de Roma, sendo usado para estabelecer a defesa territorial fundamental para que o expansionismo se concretizasse. No Império, desenvolveu-se uma crise militar devido a dois fatores. Vamos entender esses dois fatores nas questões agora em referência ao militarismo romano, dentro do exército romano. A necessidade do imperador manter os chefes militares do seu lado. Diante disso, vê o que foi que ele fez. Observa, é aquilo que eu já mencionei no início da aula. O imperador teria que estar atrelado, muito ligado a seu exército, atender tudo que o exército quisesse em termos de salário. O que ele vai fazer aqui, professor? Vai fazer isso, vai aumentar os salários dos militares, porque sem isso ele saberia que provavelmente poderiam os militares arquitetarem um plano, organizar um plano para a sua retirada do poder romano, do Império Romano. O imperador não era bobo nem nada. Olha, o que é que vocês querem? Querem aumento? Eu vou dar a vocês aumentos. Quantos por cento vocês querem? Vamos negociar aqui, vamos chegar a uma conclusão. E, além disso, além da questão financeira, ele vai ceder terras. É o maior exemplo do que ele sabia. Estava nítido e claro que ele estava atrelado junto sempre ao exército. Caso contrário, ele não iria passar muito tempo no poder. Diante disso, os salários militares aumentaram e terras conquistadas das novas províncias foram dadas a integrantes do exército, bem como cargos políticos importantes em Roma. Com o surgimento da ordem equestre, a força política dos militares aumentou e eles passaram a rivalizar com os senadores. Olha aí, a força dos militares aumentou, rivalizando com quem? Com o Senado. Que eu já mencionei a força do Senado, colocando lá com aquele órgão que decide, tenta, de certa maneira, decidir junto com o imperador, dependendo de cada administração, de cada imperador. Outro aspecto importante é a entrada dos povos germânicos em território romano. Além do aumento da população, que já tinha de lidar com o problema das poucas terras, muitos bárbaros foram inseridos no exército de Roma, sendo chamados de mercenários. Não é? São soldados contratados, né, que servem por algum período ali, recebem aquele salário e depois, 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, depois volta a trabalhar em busca de outra situação melhor para a sua vida, né, que é alguém que possa pagar mais para ele. Recebendo salário, soldo. O militar chama salário de soldo. Entretanto, veja, esses mercenários vão abandonar o exército. Percebe aí, ó, e recebendo salários. Entretanto, muitos abandonavam o exército ou se vendiam para outras civilizações que visavam enfrentar o Império Romano. Esses mercenários, soldados mercenários, perceberam que o exército romano estava num processo de fragilidade
de queda de força, queda de importância, e começaram a se vender, a se oferecer para os ostrogodos, visigodos, para os bárbaros, que vão se organizar até ocupar o território romano. Outro fator é o fator religioso. Fortalecimento de uma nova religião monoteísta, o cristianismo, desencadeou, vai ter como consequência, uma pressão popular sobre os governantes de Roma. A religião politeísta, principalmente durante o Império, estava sob o controle do imperador. Você, como aluno do 6º ano, sabe muito bem o que significa essa religião politeísta. Significa a crença em vários deuses. E o controle disso tudo, do ponto de vista religioso, estava nas mãos do imperador. Nas mãos do imperador. Prosseguindo, indo para a página 255, nesse contexto, o povo se sentia isolado, pois passava a duvidar dos deuses romanos, devido à crise financeira e social que vivia. Foi nessa situação que o cristianismo se difundiu, ou seja, se espalhou no seio da plebe romana, dentro da classe social chamada plebe, não é? Tem a plebe e temos também os patrícios. E passou a ser usado como força política para pressionar o imperador. Oficialmente, o cristianismo surgiu na Galiléia, na Palestina, por meio de Jesus Cristo, que havia nascido em Belém de Judá e começou a divulgar suas ideias, que se espalharam por boa parte do território romano. Jesus foi tratado como Messias, filho de Deus, o criador do universo, da terra e dos homens na concepção judaico-cristã. A partir dos 30 anos de idade, ele divulgou o desapego material, a igualdade entre as pessoas, o respeito a Deus, entre outros princípios. Aos 33 anos, Jesus acabou sendo condenado à morte na cruz. Seus apóstolos, seguidores religiosos, foram os responsáveis por divulgar as ideias de Cristo para o povo após a morte do líder. Aqui tem uma imagem de Jesus Cristo pregando amor ao próximo, a caridade, lançando as bases do cristianismo. 255 ainda. A reação contra esse movimento, que cada vez mais se fortalecia, foi violenta. O imperador Nero, por exemplo, acusou os cristãos de não cultuarem os deuses romanos e os condenou à morte. As perseguições contra os cristãos ocorreram até o ano de 313 depois de Cristo, quando o imperador promulgou, ou seja, assinou, autorizou o Edito de Milão, que garantia a liberdade de culto para todos os romanos. Edito de Milão, porque foi escrito na cidade de Milão, que hoje pertence à Itália. Outra vitória dos cristãos foi quando o imperador Teodósio, já bastante pressionado pelo povo romano, estabeleceu em 391 d.C. o cristianismo como religião oficial de Roma. Os sacerdotes passaram a ser chamados de papas e a realizar os cultos cristãos. Nascia assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Temos algumas atividades a serem feitas. Eu queria convidar vocês para que pudessem abrir o livro na página 257. 257. Tem 4 itens aqui que explicam o motivo da queda e o fim do Império Romano. Eu quero só me deter a fatores econômicos. Quais são os fatores econômicos aí para a queda de Roma, para o fim do Império Romano? Você vai colocar o que aí? Preste atenção. Um dos fatores que levaram ao enfraquecimento romano foi a economia.
A extensão territorial do Império Romano dificultou, voltando, um dos fatores que levaram ao enfraquecimento romano foi a economia. Ponto. Na mesma linha aí, a extensão territorial do Império Romano dificultou a produção agrícola e o comércio, fazendo com que, comércio, vírgula, fazendo com que muitas pessoas passassem dificuldades financeiras e até fome. Com essas dificuldades, a manutenção do sistema escravista ficou cara, pois custava altos valores manter escravos. Ponto. Dessa forma, buscou-se estabelecer o sistema de colonado, vírgula, em que os camponeses negociavam com os proprietários para trabalharem em suas terras por segurança e uma pequena parte da produção para sua subsistência. O que é subsistência? É quando você produz para seu próprio consumo. Quando você produz para seu próprio consumo. Você planta, tem um terreno aí próximo e você resolve plantar. Ali você vai tirar o seu alimento. Você vai subsistir através daquela plantação ali. Deu para entender? Pois bem. Aí vocês devem fazer a página 252, a letra B, C e D. B, C e D, página 252. E temos aqui na página 258, 258, o papel da mulher em Roma. Vamos entender agora como estava estruturada a família romana. Vamos entender. O modelo familiar romano se assemelha, ou seja, é muito parecido com o grego, sobretudo quando analisamos a condição feminina. O poder patriarcal sobre as mulheres era uma herança da cultura grega, mas a realidade podia ser bem diferente. Mesmo durante a democracia ateniense, até as eupátridas eram afastadas da vida pública. As romanas tinham mais liberdade com seus maridos, lutando pela expansão de Roma. Por isso, podiam circular nos espaços públicos, usando a estola matrimonialis, uma forte referência à lenda do rapto das Sabinas e a liberdade de escolha dada a elas por Rômulo. Ao casar, uma romana levava consigo da casa dos pais uma rouca, um fuso para afiar algodão e lã, mostrando que não se dedicaria às atividades de serviço da casa, ao contrário das gregas, restritas ao gineceu. O espaço da romana era o átrio, local central onde recebia convidados e comandava domos a casa romana. A gente percebe aqui que a estrutura da família, a mulher romana, ela tinha mais participação, mais autonomia, podendo fazer determinadas situações que a mulher grega não faria. Para concluir aqui, nós temos o respeito às mulheres casadas, garantia para aquelas de famílias patrícias, uma posição política bem influente. A mulher patrícia, que equivale a eupátrida lá na sociedade grega, na romana, a patrícia, ela tinha uma posição política bastante influente. Assim como na Grécia, a mulher não tinha acesso à vida política oficial. Era uma vida política oficiosa, sem participação direta com o Estado romano. Era a partir de sua casa que a mater família patrícia influenciava as decisões políticas.
E a história de Júlia Agripina, por exemplo, nos mostra até onde podia ir a força de uma matrona romana. Matrona quer dizer uma mulher romana casada, respeitada e de conduta moral considerada elevada. Bem, pessoal, agora, com esse conteúdo sobre o papel da mulher romana, nós vamos finalizar na próxima aula. Eu dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam a página a tarefa, desculpe, da página 257. E tchau para vocês. Na próxima aula nós vamos concluir Roma e entrar falando também sobre a questão dos povos africanos. Certo assim? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.